Corumbá fica a 426 quilômetros de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. É conhecida como Cidade Branca por causa do terreno rico em calcário. No município de 95 mil habitantes, a Embrapa Pantanal desenvolve pesquisas sobre a bacia do rio Taquari e seus problemas ambientais e socioeconômicos. Essas áreas hoje em dia, por causa de todo esse assoreamento do leito do rio, permanece o ano inteiro inundado e o sistema passa a funcionar como se fosse um lago extremamente pobre. Então a produção de peixes também tem caído drasticamente nessa região. E por causa disso, muitas vezes os pescadores arrombam mais as margens na esperança de ter mais peixe. E isso agrava ainda mais o problema da degradação ambiental do Taquari. Para atualizar as informações sobre a situação no rio Taquari, uma expedição de pesquisadores da Embrapa Pantanal e da Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da região do Pantanal, Uniderp, sai do porto de Corumbá. Os 3 barcos da Embrapa, Charaés 1 e 2 e Chirloca, são carregados para uma viagem de 3 dias pela região do Paiaguás. O grupo tem como destinos colônias distantes, na região do Baixo Taquari, que ficam a 6 horas de Corumbá. Tudo conferido, é hora de navegar no rio Paraguai-Mirim. Após algumas horas, a expedição dos pesquisadores entra no Rio Negrinho. Para atingir o Taquari, é preciso navegar por este rio. O curso do Taquari foi mudado pelo rompimento de suas margens, fenômeno que causou forte impacto ambiental e social no Pantanal. Mais à frente, a mudança na cor indica que estamos em outras águas. Este agora é o Rio Negro. Com extensão de mais de 50 mil quilômetros quadrados, o leque aluvial do Taquari compõe uma paisagem frágil. Para entender o fenômeno dos arrombados do Taquari, é preciso também entender a dinâmica do rio. A ocupação humana e a história geológica favoreceram o assoreamento do rio. A pecuária extensiva e o cultivo de grãos no Planalto aceleraram o processo nas últimas décadas. Houve uma intensificação desse processo erosivo natural, certo? E o maior exemplo, né, que nós temos, né, e está muito claro para todo mundo, é a questão do Taquari, o assoreamento do rio Taquari no Pantanal e seus graves efeitos, né, para ambientais e socioeconômicos para essa região. Na questão da sucessão vegetal, certo? Você muda todo um sistema e é muito comum você observar na região árvores de grande porte mortas, né, formando os paliteiros. E um outro aspecto também, em relação à questão também da ictiofauna, também outra questão importante, né, que na realidade essa região está se tornando um enorme deserto aquático, porque não há troca de nutrientes. Então, quer dizer, apesar de ter muita água, não é um ambiente favorável aos peixes, certo? Sem contar também que isso certamente deve estar afetando algumas espécies, né, de hábito mais assim, terrestres, né? A área estimada em 11 mil quilômetros quadrados, maior do que toda a região metropolitana de São Paulo, passou a ficar permanentemente alagada na planície pantaneira. A inundação das áreas inviabilizou a pecuária nas propriedades de criação de gado e nas pequenas colônias que dependem do rio Taquari. Na margem, é possível observar a caminhonete abandonada por causa da eterna cheia do rio. Hoje resta apenas a carcaça. Adiante, os pesquisadores têm o primeiro contato com moradores ribeirinhos. No cenário de abandono, a mãe espera com a criança no colo o retorno do marido pescador. Na medida que o rio Taquari rompe a margem e inunda os campos à direita do leito, os fazendeiros tentam fazer a manutenção das barrancas. A professora da Uniderp, Mercedes Abide Mercante, destaca as alterações no leito do rio Taquari. Ela pesquisa a paisagem e memória do Pantanal, com o objetivo de estudar as alterações ocorridas no leque aluvial do rio. Quando o rio atinge aqui a planície, o Pantanal, o rio está trazendo uma carga de sedimentos muito grande. E o rio tem o que nós chamamos de leito móvel. Como ele vai sedimentando, o leito dele vai divagando de um lado e de outro. E com essa divagação, ele ele rompe as margens e, num processo de avulsão, ele muda o seu trajeto. Foi o que aconteceu no rio Taquari. E pelo que nós estamos percebendo aqui pelos depoimentos, o rio Taquari não mudou só uma vez.
né? Nós estamos vendo aqui pelos antigos moradores que ele já teve outra mudança. E isso, essa última mudança aí com o arrombado Zé da Costa, que nós estamos passando e vimos como é que foi, teve um grave problema socioambiental. Afetou toda essa área, inundando, não essa parte aqui, que aqui está uma parte mais seca, mas a parte mais baixa aí inundou, deixando fazendas e fazendas, sítios e sítios totalmente inundados. Então isso foi em virtude do processo do extravasamento do rio, porque o rio foi assoreando e buscando novos caminhos. Atualmente o rio extravasa as águas através do arrombado do Caronal e do arrombado Zé da Costa, inundando as únicas colônias de pequenos produtores ainda existentes no Pantanal do Nabileque. Quem vivia nas comunidades de São Domingos, Cedro, Miquelina, Bracinho e Rio Negro já foi embora. A maioria abandonou as terras e hoje mora na periferia de Corumbá e Ladário, esperando o reassentamento pelo governo federal. Eles estão fugindo daqui para cá porque não tem mais o meio de vida, né? Não tem mais a base econômica. Está desaparecendo por causa da inundação da parte do Taquari. O desenvolvimento regional baseado na natureza e no lado aspecto social e econômico é uma outra economia, né? O que nós podemos oferecer é que eu penso para essa região que o ecoturismo, né, é uma saída, né? Mas conjugando também com a produção de pecuária, de peixes, né? Não é só o turista que vai salvar essa região, né? Mas um esforço conjugado de vários serviços, né, sociais, para que as pessoas queiram viver aqui, uma cidade bonita, com parques, com coisas bonitas, né, que as pessoas queiram viver aqui, até pessoas que já têm um pouquinho de dinheiro, vem aqui, vem morar aqui, gasta dinheiro aqui, e com o atraimento de investimentos, né, positivos para a natureza e para a economia, eu acho que tem muita possibilidade. A chegada à colônia Bracinho acontece quase no fim da tarde. As alterações no leito do rio nos últimos 20 anos provocaram também transformações econômicas e socioambientais na região. Os moradores sofrem com a falta de planejamento. Quem pesquisa o problema teme que as colônias virem labirintos de canais rasos e isolem ainda mais os moradores. Sem infraestrutura, a colônia Bracinho é formada por casas simples, construídas com os recursos do próprio local e que mudam de lugar conforme a água avança para as áreas mais elevadas. Uma paisagem em constante movimento. Próximo às casas, os pesquisadores montam acampamento. O dia amanhece. É hora de conhecer melhor a colônia Bracinho. O guia da expedição é o agricultor Valdir Rodrigues. Para chegar até as casas de outros moradores, é preciso atravessar um trecho inundado. Daqui lá tem 1 quilômetro. 1 quilômetro? 1 quilômetro. E o acesso, como é que é? O acesso assim como tá. Quando tá cheio, aqui é só de barco. Só de barco? Só de barco. Se eu ver que aqui como é, você tá vendo o Pantanal como que tá. Se eu ver aí como que tá o Pantanal. É só de barco. E aí, sacrifício para nós trazer mercadoria para ir para casa. Não temos. A vida na colônia é resumida por quem nasceu e cresceu no Taquari. Acordo cedo, aí vou mexer com minhas vacas, tiro meu leitinho, ajeito, aí vou para a roça aqui. Aqui não tem energia elétrica, água encanada e nem estrutura sanitária. Também faltam escolas e posto de saúde. Apesar das dificuldades, a moradora que não se lembra de quando o curso do Taquari começou a mudar, prefere a vida na colônia. Quando alguém fica doente, a cura vem das ervas pantaneiras. Dona Maria se lembra quando a filha foi mordida por um jacaré. Ela ia indo, o bicho voou nela, cortou isso aqui dentro. É mesmo? Aí teve que correr com ela, pra Corumbá. E curou aqui mesmo. Curou aqui mesmo. Mangabababo, marva, né? Vai lavando. Dona Maria mantém uma horta e cria alguns animais, tudo para subsistência. Quando sobra produção, ela vende para os comerciantes das embarcações que navegam pelo rio. As lanchas, como são chamados os barcos, também trazem produtos da cidade.